Eu fui fazer no tempo da pandemia, o pastor pediu para nós fazer um vídeo, né, para colocar no grupo. Eu fui fazer o vídeo. Eu fui falar, meus irmãos, eu ia, né? Mas deu certo. Eu ia. Meus irmãos, não cai uma folha da árvore sem a permissão de Deus. Aí tá, né? Ele fala sobre isso. Meus irmãos, quando eu fui caçar o versículo, cadê o versículo? Não tem versículo, não. Não tem versículo. Mas, gente, o povo fala tanto isso aqui, não tem não. Não tem não. Está na sexta seréfita, no Alcorão, escrito por Maomé. A pessoa que coloca a coisa que está na Bíblia. Gente do céu. Nós sabemos, né? Que não cai uma folha da árvore sem a permissão de Deus. Mas está na Bíblia? Não. Mas eu posso falar isso? Eu posso falar. Ó, não cai, mas está na Bíblia. Não cai uma folha da árvore sem a permissão de Deus. Mas eu não posso falar que está na Bíblia, porque não está na Bíblia. Então, o meu chamado é realmente para isso. Então, eu leio a palavra de Deus, eu leio. Inclusive, hoje eu fui comprar pão. Aí eu falei assim, tem rosca? E o irmão falou assim, não tem, porque eu fui no aniversário do meu pai, ele fez 80 anos. Aí começamos lá. Aí, não, meu pai, olha, o meu pai leu a Bíblia 100 vezes. Sabe o que eu falei? Rensga. Eu nunca tinha ouvido algo parecido. Acho que o pai de Malafaia era 50 vezes. E a minha meta era 50 vezes, já foi assim. 50 vezes. Eu falei assim, gente do céu, 100 vezes? Irmão. Aí ela contando, né? Ele foi pregando na igreja, o irmão ficou abismado, porque ele sabia os versículos de cor salteado, mas é claro, ele leu a Bíblia. Aí ela fala assim, mas eu não consigo ler. Eu leio, não entendo. Ou eu leio e fico pulando o versículo. Eu falei, tudo que está aqui é a palavra de Deus. Vou te falar sinceramente, não é fácil ler Levítico, Número e Deuteronômio. Igual é tão bom ler Provérbios, ou Tiago, ou Mateus, Marcos, não é tão bom, mas é a palavra de Deus. Aí como que você vai entender sem que você não lê? Como que o Espírito vai te revelar sem que você não gasta tempo? E nem vem falar para mim que é falta de tempo, não. Não é falta de tempo, é falta de prioridade. Se eu for no seu celular, pega o seu celular e fala assim, quanto tempo você gastou no WhatsApp, no Facebook, jogando isso e aquilo? Ó, Jorge. Vai dar quase que 23 por 1. E quanto tempo que você gastou lendo a Bíblia? Um jogo de futebol mesmo tem quanto tempo, Zé? Um jogo de futebol, partida? Futebol? 1 hora e pouco, né? É 90 minutos que corresponde a 1 hora e meia. Fora os acréscimos. Meus irmãos, 1 hora e meia. Se você aplicar a leitura de 1 hora e meia na sua vida, de leitura da palavra de Deus, meus irmãos, você vai ler essa Bíblia aqui em 3 meses. Mas aí o caso não é tempo, é prioridade. Tempo, todos nós temos tempo. Mas é prioridade. A irmã fala assim, eu estou tão fraco na fé, sabe? Acho que eu vou deixar de ser crente. Eu estou tão fraco, o diabo está assim, levantando assim, o inferno todo assim, na minha mente. Mas, o que você faz para impedir isso aí? No Facebook, no YouTube, na Netflix, jogando. Você está alimentando o quê? O espírito ou a carne? Se você ter fome de Deus, igual Davi teve, sede de Deus, para a palavra dele, para orar, para jejuar, você nem vai chegar a falar isso. O diabo vem e a sua mente está blindada pelo sangue de Cristo, porque está alimentada a palavra de Cristo. Quando você não alimenta um, você alimenta o outro. O nosso corpo quer orar, nosso corpo quer ler a Bíblia, nosso corpo quer jejuar? Muito menos. Tanto é, eu comecei a jejuar com a minha esposa, do pastor Aloysio Mar. A Esther não queria jejuar. Tem 6 anos e a carne mirim, né? Já estava querendo não jejuar. Não, pai, nós tiramos dela a televisão e refrigerante. Quando eu falei de chocolate dela, ela, não, pai, aí não. Aí a senhora apelou, chocolate não. Deixa que o chocolate quieto lá. Eu fico sem minha televisão, eu fico sem refrigerante, mas chocolate não. Eu falei, tá bom.
não pode não, pai. Nossa, tá bom. Voltando para cá. 2.3. A conduta do escolhido. O verdadeiro discípulo é aquele que cumprirá o seu propósito, ainda que se ache incapaz de fazer. A pessoa fala assim: ah, não consigo, eu não posso. Por que você consegue e você não pode? Eu não. Meus irmãos, eu sou um exemplo disso. Eu não canso de falar. Eu era improvável, mas escolhido. Eu falar com pessoas assim nunca na vida. Nunca. Mesmo nos meus melhores sonhos eu pensei isso. Olha aqui hoje. É porque eu fiz igual Samuel. Jesus, eis-me aqui. Eu falo: Jesus, para eu poder pregar, eu preciso ter uma boa oratória. Eu preciso falar que os irmãos entendam. Eu percebo que Deus está aperfeiçoando isso. É igual Moisés. Moisés, vai lá, Jesus, eu não consigo. Ele fala assim: eu tenho. Os meus lábios são pesados, né? Ou seja, gago. Eu não consigo ir lá, Deus. Não, mas eu vou contigo. Aí Deus fala assim: quem fez a boca? O Senhor, quem fez? Então vai. Ah, não consigo. Tá bom então. Chama o seu irmão que tem uma eloquência, você fala para ele, vai e fala. Oh, Jesus, é bom demais. Moisés não quis. Então, muitos pastores mesmo, era gago, tinha problema de dicção, olhar para as pessoas assim e falar nunca na vida. Ó, a bênção está aqui, você quer? Quer. Está aqui, a bênção. Você quer? Não consigo não. Passa para outro. Tá bom, eu passo para outro. Assim Deus conosco. Deus tem um propósito na nossa vida. Mas nós não queremos, então. Ele não vai forçar. Não força. É igual a parábola dos talentos. Um tinha 5, 2 e 1. O 5 tinha 10, o 10 foi para 4 e o que tinha 1? Guardou. E daí tem um cara de pau que ele fala assim: ah, eu sei que o Senhor é um Deus justo. Mas você sabe que o Senhor é justo, por que você não fez? Ah, né? Então, o que você tem vai ser tirado. O que tem pouco vai ser tirado porque tem mais. Então, a casa de Deus está aberta para quem quiser trabalhar. É de qualquer jeito? É casa da mãe Joana? Com excelência. 3.1. Adorar a Deus. Antes de aparecer para o público, Davi era conhecido por Deus no campo, escondido atrás das malhadas, enquanto cuidava das ovelhas de seu pai. Tinha profunda comunhão com Deus, o que pode ser visto nos salmos compostos por ele, como o Salmo 63, onde diz que sua alma tem sede de Deus. Mesmo antes de Jesus definir o que era ser adorador, os Salmos de Davi mostram que ele já fazia isso. No Novo Testamento, o ato de adorar era expresso por ajoelhar ou prostrar-se em reverência e reconhecimento de que o adorador é superior. Assim, Diótrefes não poderia ser considerado um adorador, pois faltava-lhe humildade para isso. Suas atitudes eram egocêntricas. Quem busca glória para si, rouba a glória de Deus e muitas vezes não percebe que as trevas estão tomando conta da sua vida. Somos servos e não celebridades. Quando a igreja se reúne em nome de Cristo, é para adoração a Deus, não para satisfação de egos. No caso dos jovens, culto para jovens, não. Culto de jovens para Deus. O centro aqui não é os jovens, não é as senhoras, não é os varões. Estamos reunidos para glorificar quem merece toda a honra e toda a glória. Então, quem é desumilde, calça a chinela da humildade e desce. E tanto Saulo como Diótrefes não quiseram fazer isso. Saulo começou, né? Saulo era um bonito, muito belo. Daqui para cima não tinha alguém mais alto que ele. Mas ele tinha seu coração. Ele começou a ganhar uns 10 fortes da guerra, começou a ficar famoso, arrumar mulheres, mais mulheres. Isso deu coração. E quando era para esperar Samuel chegar e fazer sacrifício para começar a guerra, Saul, o que ele fez? Começou para olhar para os soldados que estavam
estavam saindo, porque a guerra estava demorando. O que ele fez? Foi oferecer o sacrifício. E bem na hora que chega, Samuel, assim, ó, Deus rasgou, Deus mudou, não mais usar você. Porque só por causa do sacrifício? Meus irmãos, não é o sacrifício em si, é a pessoa. Por que Moisés não entrou na terra prometida? Por que eles não sabem? Porque ele bateu na pedra com raio. E era para quê? Ele falava a pedra. Mas você fala não, por causa. Por isso aqui ele não entrou? Essa mesa foi hoje. Ô Zé, parabéns, Zé, pela mesa, viu? Ficou boa. Só por causa disso aqui, meus irmãos, ele era o líder de mais de 3 milhões de pessoas. O que a Bíblia fala? O que a Bíblia fala? Quem muito é dado, Não tem cobrado. Saulo era rei, a referência de autoridade. Foi fazer coisa que não lhe coube. Igual aquele rei que quis entrar nos santos dos santos. Esqueci, acho que foi Josias, se não me engano. E o sacerdote segurou, não vai entrar, não vou, vai, eu vou, vai, não vou. Foi, entrou e voltou branco como uma neve. Cheio de lepra. Cheio de lepra. Cada um tem sua função. A arca era para cair. Nossa, irmão, a arca de Deus era para cair e quebrar não, né? Estragar. Para Davi entender que não era aquela forma de trazer a arca de Deus. Você fala assim, nossa, interessante, né? Por que ela não caiu dos filisteus até Israel? Mas quando chegou Israel para frente, ela caiu. Você não sabe como que a arca chegou lá? Vou falar para os irmãos. Gente, quando fala que Deus não é um Deus de bom humor, eu não creio nisso. Porque Deus é um Deus de bom humor. Lá no tempo de Eli, a arca foi levada pelos filisteus. Porque eles pensavam que a força daquele povo era a arca. Não era só aquilo, era Deus, né? Por causa da arca, assim, vai na frente, eles roubaram e levaram. Onde a arca passou, o povo começou a ter o quê? Muito bem. Hemorroides. Onde ele ia, o povo ficava ruim, então ele fechou todinho. Aí os sábios lá falaram assim, olha, se nós fizermos uma Estátua de uma hemorroida de ouro. Tem base. Que os caras entendem. Gente, olha só, essa tradução Gente, como que Deus não é um Deus de bom humor? Fazer uma estátua de hemorroida de ouro. tem que ser de ouro. Não é só uma, não, segundo cada príncipe, né? Falando. Mas a gente pegou na mão a arca. Eles? Os filisteus. Sim. Não fala. Mas deve ter sido, né? Porque não tinha aqui. É mesmo quem colocou lá nos Mas bois se levar? você pega no morre. Hã? Se pega no morre. Mas só que olha só. Eu perguntei pra ele sobre responder. Certo, vamos lá. Boa pergunta. Temos aqui, ó. Vou fazer até o figurão aqui para compreender. Olha a arca aí, ó. A mesa é a arca, certo? Certo. Ao redor da arca Alça. Mais alto. tem os varais. Então, ou seja, tocasse na arca era morto. Carregava nos varais. Por isso. Esse é o diferencial. Só a arca era essa, varão. Exato. Então, aí, meus irmãos, fazer Hemorroida. estátua de hemorroida. Como que é uma hemorroida, gente? Deus é mãe. Uma tripa, é algo assim também difícil de. Aí, tá, o sábio do larejo, né? Aí fizeram e foi junto com a arca, né? Aí como que eles fizeram? Os sábios lá, do povo lá, os filisteus lá. Ó, pega 2 vacas, né? 2 vacas recém-paridas. Uma vaca gosta de ficar longe do seu filho? Pegaram elas recém-paridas e falaram assim, ó, coloca a arca em cima delas. Coloca o quê? A arca em cima delas. Israel ficou para lá. Se elas forem para lá, e sendo que os
filhotes delas estão aqui, é porque isso é de Deus. Então ela foi certinha e deixou os filhotinhos, então foi que era de Deus. Então, aquele formato lá, o Espírito preparou, colocou, fez tipo uma carroça, né, colocou ela lá, era para os filisteus. Mas o povo de Israel não. Quando souberam, foram festejar, foram pegar a arca e quiseram continuar o trajeto dos filisteus, levando em cima da carroça. Só que isso aí Deus não se agradou, porque já era o povo de Israel. Então, ela indo, o boi, a vaca lá, tropeçou e caiu, e Uzá colocou a mão para segurar a arca, né? E morreu na hora. Aquilo pesou no coração de Davi não quis mais saber, e colocou a arca onde? Na casa do Obed. Aí você imagina, a arca, vamos supor, aqui na frente, Uzá morreu. Aí baixa na porta do Obed-Edom, vai colocar a arca na sua casa. Mas ela acabou de matar um aqui agora. Eu tenho uns barrigudinhos catarrento. Se triscar a mão, vai morrer também. Traga. Pode trazer. Aí ele foi e colocou aonde? No cantinho? No quartinho da bagunça? No meio da sala. No meio da sala. Colocou a presença de Deus no centro. No centro. E a vida dele mudou. Em 3 meses. Fala que mudou assim, fala assim, gente, não tem base a Obed-Edom mesmo sempre. Está mais bonito, está mais vestido, a roça rendeu aqui. O que foi? A presença de Deus. E Davi, quando soube disso, manda trazer a arca. Uai, ele tinha abandonado a arca, o Davi. Por 3 meses. Ficou tão triste. Porque morreu Uzá. A arca era para cair, para Davi entender que não é assim que conduz a coisa de Deus. Não é de qualquer jeito. Jeremias fala, aquele que leva as coisas de Deus é maldito. Então, Davi foi, consultou a Deus, sacerdote. Olha que mágica que aconteceu. Ele foi e, da forma correta, sacerdote, bonitinho, igual mandava lá nos pergaminhos da Bíblia lá, e levou a arca. E outra coisa, ele fez algo assim. Ele foi cantando, dançando, e a cada 7 passos que ele dava, levando a arca para Israel, ele fazia o sacrifício. Aí você imagina, a cada 7 passos, fazia o sacrifício. Aí você fala, mas a arca chegou lá sem estar ninguém? Chegou. Por quê? Porque foi da forma correta. Porque tem coisas que, tipo assim, você fala assim, mas o fulano faz isso no mundo. Ele faz, mas você não. Você não pode fazer, porque você é cristão, salvo e vivo pelo Senhor Jesus. Aleluia, meus irmãos. 3.3. Obedecer a Deus. Samuel obedeceu a Deus quando foi chamado para ir à casa de Jessé, ungir o futuro rei de Israel. Ele teve medo. Medo de quem? Muito bem, Saul. Saul deixou de confiar no Senhor e desobedeceu. Por isso foi rejeitado por Deus. Seu reinado foi rasgado. A obediência é qualidade indispensável ao discípulo. Quando Davi desobedeceu a Deus, mesmo sendo rei escolhido, colheu o fruto deste pecado. Davi errou, mas, meus irmãos, pecar não é problema. O problema é permanecer no erro e não pedir perdão. Mostra que Davi errou 2 vezes, porque a mulher do outro. A mulher de quem? Urias. Urias, muito bem, Urias. E, tanto que Deus, por isso que Deus não é gente, né? Por isso que Ele é Deus. Ele falou assim para Davi, por que você não me falou que você queria mais mulheres que eu te dava? Você pensa assim, nossa, Deus falou isso, falou. Por que você não falou que queria mais mulheres que eu te dava? Porque você queria justamente a um que o medo do homem lá. E ele morreu por causa disso, ainda por cima, você mandou matar ele por causa disso. Por quê? Não é quer dizer que ele é segundo o coração de Deus, que ele fica a par da situação, não. Você errou. Tem consequência. No caso dele, foi sério. Muito sério. Mandou matar o outro, pegou a mulher do outro. Qual foi a consequência dele?
um filho morreu, por exemplo. Um filho? O filho do Betseba, o primeiro, né? Primeiro. Morreu. E depois, meus irmãos, igual A isso. espada de Deus. O que ele fez? Os irmãos sabem, né? Davi e Betseba, né? A história. Sabe ou não? Tá. Sabe pela fé ou não? Pela fé. Pela fé eu acho que sim. Foi o seguinte. Davi, depois do tempo de guerra, né? Os soldados preferiram deixar ele mais no palácio. E ele está guerreando. Que é o rei. E o rei vai na frente. Então, Davi levantou certo dia, meio-dia, né? Sem fazer nada, né? Olhou assim pelo terraço dele e viu uma mulher tomando banho. E o rei Davi, né? Desejado pelas mulheres, né? E viu essa mulher. E mandou um zap para ela. Oi, tudo bem? Respondeu, né? É o rei falando comigo. E depois mandou o Davi chamar ela. Chamou. Tomou um champanhe, uma cerveja, um negócio aqui. E com isso, teve relação com ela. Ele fez isso para todo mundo ver? Quem viu? Deus e o diabo também. Então, ele fez isso escondido. Aí depois falou assim, ó, manda chamar Urias, porque ele tem que ir para casa, para ele ter relação com a esposa dele, porque vai que ele engravida, né? E mandou chamar ele. Ele foi. Ele foi para casa? Por que você foi para casa? Aí, olha o coração de Urias. Como que eu posso estar em casa, dormindo com a minha esposa, e sendo que os meus parceiros de batalha estão guerreando? Olha o coração. Acho que essa faca assim, né, foi bem da venda, né? Nossa, ele não foi. Já que ele não foi, então tá bom. Aí Davi chamou o comandante lá, Joabe, ó, coloca ele na frente para morrer primeiro. Foi e morreu. Aí tá. Aí Davi pensando de boa, né, que ninguém tinha visto, né? Aí Deus mandou o profeta, Natan. Ó, Deus falou, o que você fez em secreto, que foi o ato com a esposa, vai ter consequência. Sabe qual foi a consequência? O filho dele. Com a mulher. Absalão. Com a mulher de Urias. Não, ele queria ela também. Absalão, filho dele, muito bonito, um cabelão assim, esplendor. As irmãs até ficavam com raiva dele, por causa do cabelo dele. O que ele fez? Colocou o pai dele para correr e pegou as concubinas do pai dele e, no terraço do palácio, pegou todas para todo mundo ver. O que Davi fez escondido com Betseba, o filho dele fez com as mulheres do pai, para todo mundo ver. A consequência. Um ato, quando você planta um caroço de manga, você colhe uma manga. Você colhe um pé de manga. Com várias temporadas, né? Então, aí depois teve outro irmão que teve relação com a outra irmã, que depois esse mesmo matou o irmão dele. A vida virou uma desgraça. Uma desgraça. Davi foi uma bênção, mas depois do que ele pecou, Deus perdoou. Essa família só salvou Salomão. Isso porque Salomão ainda foi fruto do. Não, depois dele. Foi a Betseba que foi a mãe de Salomão. Betseba. A mulher do rei. Que O pai morreu. Mas aí foi o segundo filho já dela? Não, acho que foi. Porque o primeiro morreu, né? Primeiro morreu. Então, meus irmãos, tem consequência. Eu errei. Fiz um pecado lá. Pecado de morte. Deus perdoa? Perdoa. Tem consequência? Por quê? Em muitas igrejas aí tem pessoas que são casadas e têm filhos para o casamento. Esse filho se torna uma bênção? Não, geralmente não. Deixa eu pensar, mas se é isso? E você fez isso? É sério, meus irmãos. É sério. Pouco tempo de prazer é muitos e muitos anos. Você poderia estar aqui bonitinho, casadinho, arrumadinho, sem ter. Mas não. Preferiu
prato de lentilha? Exato. Preferiu? Tem consequência. O que nós fazemos dá consequência. O que nós somos hoje é o que nós plantamos no passado. O que nós vamos ser no futuro é o que nós plantamos hoje. Tanto para o bem como para o mal. Conclusão. Deus escolheu as coisas loucas e as que não são, 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 27 a 29, pela ótica humana. Saul seria o rei melhor que Davi. Samuel achou que até os irmãos de Davi eram aparentemente melhores, mas Deus escolheu alguém que ele abençoou para ser o rei ungido, como santo óleo para liderar seu povo. Fala assim, 1 Coríntios, capítulo 27, capítulo 1, versículo 27 a 29. Mas Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. E Deus escolheu as coisas fracas deste mundo para confundirem as fortes. E Deus escolheu as coisas vis deste mundo e as desprezíveis e as que não são para aniquilar as que são, para que nenhuma carne se glorie perante Ele. Então, meus irmãos, nós somos escolhidos, lavados, remidos, abençoados por estarmos aqui na casa de Deus, mas não porque nós merecemos ou somos. É tudo pela graça, pela misericórdia de Deus. Aqui fala, para que ninguém se glorie. Por que ninguém se glorie? Para quando chegar lá no céu, rapaz, eu estou aqui no céu, mas eu trabalhei muito. Jejuei assim, ó. Fui quase um santo, tanto que eu trabalhei para estar aqui no céu. Não, é tudo pela graça dele. Sem Jesus, não tem céu. Sem Jesus, Ele é o caminho, a verdade e a vida. Se não passar por Ele, se não reconhecer Ele como o Senhor e Salvador, nada de céu. Tem céu da boca da onça, né? Sem Ele. Detalhe, né, professor? Essa parte aí é agora, né? Ele tem que reconhecer Cristo agora. Agora, não é depois que morrer, não. Depois que ele vir e recolher a igreja, aí vai ser pelo seu sangue. Aí você pode se gloriar. Hoje é pela graça. Hoje eu gosto de dar um exemplo, né? Hoje você tem um carro e tem posto de combustível aberto. Você tem que percorrer um percurso de 1000 km. Você consegue. Você tem dinheiro, você tem carro e tem posto de combustível. Quando Jesus voltar e retornar à sua igreja, você vai ter o carro e dinheiro. Não tem combustível. Você vai ter que levar seu carro até 1000 km empurrando. Vai ser fácil? Você vai conseguir empurrar um carro durante 1000 km? Se você chegar assim, rapaz, eu estou aqui hoje no céu de novo, é porque eu consegui. Realmente, você conseguiu, você perseverou. Você não quis ir no primeiro ônibus para o céu. Você quis preferir empurrando seu carro. Então, meus irmãos, temos esse dia hoje. Eu fui de uma pessoa essa semana, a pessoa foi com uma tal igreja aí que tem que orar pelos mortos, tem que. Aí eu falei assim, irmã, aonde que está na Bíblia? Onde que está isso na Bíblia? Que os mortos, não, porque eu tenho purgatório. Que purgatório o quê, irmão? A Bíblia não tem isso não. Morreu, acabou. Ou sobe ou desce. Não, é porque é o seguinte, quando a pessoa morre, a alma fica vagando, né? Vagando para lá e para cá assim. Aí quando a gente ora, intercede, aí ela sobe para onde, minha irmã? Isso não está na Bíblia não. Sabe aquelas religiões que pegam um pouco de espiritismo, um pouco de catolicismo, um pouco disso, um pouco daquilo? Aí eu pergunto, está na Bíblia? Você tem que perguntar a pessoa que sabe, né? Para você ver, a pessoa está na religião e nem sabe no que eles acreditam. Então, meus irmãos, é por hoje a aula de hoje. Obrigado por estarmos aqui. Amém? Obrigado pela oportunidade.